Olá, alunos! Nosso tema de hoje é distribuição de elétrons nos níveis de energia. Está na página 46 do nosso livro. Mas antes disso, nós vamos relembrar a estrutura de um átomo. Na última aula, nós estudamos que o átomo é formado pelas partículas de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons são partículas de carga positiva, os elétrons são partículas de carga negativa e os nêutrons são partículas sem carga. Os prótons e os nêutrons, eles estão no núcleo do átomo e os elétrons estão organizados na eletrosfera, uma nuvem eletrônica em torno desse átomo. Nós estudamos também que o elemento, na tabela periódica, vocês precisam ter uma tabela periódica. Então, na tabela periódica, nós temos mais ou menos 118 elementos químicos, mas isso a gente vai ver mais para frente. O que nós estudamos na última aula é que a tabela periódica me dá o número de massa e o número atômico de cada elemento químico. E o número atômico de um elemento químico é o mesmo que o número de prótons, que no estado fundamental, ou seja, quando esse átomo ele não está carregado nem positiva nem negativamente, é o mesmo do que o número de elétrons. Então, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons no estado fundamental. Então, se por exemplo, eu pergunto para vocês, qual é o número de prótons do carbono? Vocês vão pegar lá na tabela e vão olhar. Primeira coisa é identificar a legenda, como eu falei para vocês, a massa e o número atômico numa tabela periódica vão variar de acordo com a tabela. Uma dica é que a massa sempre é maior do que o número atômico, mas se você esquecer disso, o primeiro passo a fazer é ir olhar a sua legenda. Na minha legenda eu vi que o número de cima é o número atômico e é o número de massa atômica, e embaixo eu tenho meu número atômico, que eu represento lá pelaquela letra Z. Então eu olhei ali e descobri que o número atômico do meu carbono, ele é 6. Se o número atômico é igual ao número de prótons, então o número de prótons também é 6. Se o número de prótons é igual ao número de elétrons, então o número de elétrons também é 6. Agora, se eu quero descobrir um número de nêutrons, tem uma fórmula para isso. Nêutrons, eu faço o quê? Eu diminuo a massa pelo número de prótons ou o número atômico. A massa é tudo aquilo que eu tenho no núcleo, então é a minha quantidade de prótons mais a minha quantidade de nêutrons. Se eu sei a quantidade de prótons e sei a quantidade de massa, eu posso diminuir dessa massa o valor de prótons. Então eu olhei aqui no carbono e vi que a massa do carbono é 12. Então 12 menos 6, 6. Então eu sei que o número de nêutrons é 6. Isso eu posso fazer para qualquer elemento. Eu posso perguntar qual é o número de prótons, qual é o número de elétrons, qual é o número de nêutrons, qual é a massa, qual é o número atômico, e com uma tabela fica fácil de vocês identificarem. O único cálculo que precisa ser feito é em relação aos nêutrons. Nós estudamos também que um átomo ele pode perder elétrons. Toda vez que um átomo perde elétrons, ele fica carregado positivamente. Lembra que ele está perdendo carga negativa, estou ficando com mais prótons, então esse átomo está carregado positivamente. E para isso, toda vez que eu tenho uma perda ou um ganho, eu perco ou ganho elétrons, eu formo um íon, eu tenho uma ionização. E toda vez então que eu tenho essa partícula nesse átomo carregado positivamente, eu formo um cátion. E ao contrário, toda vez que eu tenho um átomo que recebeu um elétron, ele foi carregado negativamente, ou seja, ele tem uma carga negativa maior do que uma carga positiva, eu formo um íon que eu chamo de ânion. Tranquilo? Até aí? Então vamos lá para a nossa distribuição, na nossa página 46. Então na página 46, nós temos a distribuição dos elétrons em camadas. Existem 7 camadas, muito fácil de lembrar: K, L, M, N, O, P e Q. E cada uma dessas camadas suporta um número máximo de elétrons. Então, lá na página 47, nós podemos observar que a camada K ela vai suportar até 2 elétrons. A
camada L vai suportar até 8 elétrons, a camada M, 18 elétrons, a camada N, 32 elétrons, a camada O, 32 elétrons, a camada P, 18 elétrons e a camada K, Q, 8 elétrons. Então, eu não posso, quando eu estiver fazendo a distribuição dos meus elétrons, eu não posso ultrapassar esse número máximo de elétrons. Tranquilo? Então, vamos ver como isso funciona. Então, existe uma regra, né? Então, essa distribuição eletrônica, né, como vai estar organizado esses elétrons em torno, né, das camadas, né, dessas 7 camadas dos átomos, a gente tem que seguir algumas regras. Então, a primeira regra, aí na página 46, diz: qualquer que seja o número de camadas dos átomos, a última camada nunca poderá ultrapassar 8 elétrons. Ou seja, eu não posso ser mais do que 8. Eu posso ter uma camada que suporte, né, até 32 elétrons, mas na última camada eu não tenho camadas com 8. Isso a gente vai entender mais pra frente porque, né, 8 é meu número máximo, é meu número de equilíbrio na minha camada de valência, que é, né, quando o átomo ele não precisa mais interagir com outros, ele tem já uma estabilidade como os gases nobres. Então, eu tenho na página 47, por exemplo, o exemplo do cloro. Acompanhe aí. O cloro, se eu for olhar na tabela, ele tem um número atômico 17. Logo, no estado fundamental, ele também tem 17 elétrons. Então, como fica a distribuição desses elétrons? O que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Eu vou pegar esse número de elétrons e vou distribuir nas camadas, sempre seguindo aquela ordem, tá? L, M, N, O, P, Q. Então, eu tenho na camada K 2 elétrons. Na camada L, eu tenho 8 elétrons. Então, 2 mais 8, 10. Faltam só 7. Na minha camada M, eu tenho, então, 7 elétrons. E assim, o número de elétrons está distribuído, né, nas camadas para esse elemento cloro. Eu tenho embaixo um outro exemplo do argônio, que tem 18 elétrons. Então, na camada K, eu tenho 2, na camada L, 8, 2 mais 8, 10, faltam 8. Na camada N, então, eu tenho 8 elétrons. Então, 8 elétrons na última camada representam essa estabilidade, né? E se eu for olhar na tabela, eu sei que esse elemento químico é um gás nobre, e os gases nobres possuem 8 elétrons na última camada, que é a camada chamada de valência. Então, eu tenho ali, né, também a distribuição para o potássio, e é interessante do potássio porque ele tem 19, né, o número atômico 19. Então, eu tenho a camada K com 2 elétrons, a camada L com 8 e a camada M também com 8. Lembra que eu não posso ter mais do que 8 elétrons na última camada. Então, embora a camada M ela suporte mais do que 8 elétrons, eu devo, né, distribuir esse número a mais para outra camada. Então, por isso, a camada N ficou apenas com 1 elétron. A mesma coisa vai acontecer com cálcio. Na última camada, né, que seria a camada M, eu não posso ultrapassar esse número de 8 elétrons. Então, eu joguei os dois que sobraram para a camada N. Tranquilo isso? Muita dúvida? Então, essa última camada, né, é a camada, né, que tem a quantidade de elétrons que vai poder ser passada, né, doada ou vai poder, né, ser compartilhada com outros elementos químicos em busca da estabilidade. E essa camada, essa última camada, a camada mais energética, nós chamamos de camada de valência. Uma segunda regra, aí na página 48, é que a penúltima camada eletrônica pode ter no máximo 18 elétrons. Então a gente vai seguir a mesma regra do que o outro. Se o outro não pode ter, eu não posso ter 8, né, na última camada, mesmo que essa camada suporte, eu tenho que redistribuir, né, o que está faltando, 1, 2, 3 ou 4, e eu vou fazer a mesma coisa na penúltima, eu não posso ter mais do que 18. Então agora, vocês irão fazer os exercícios da página 49, 50, 51 e o 7 da 52, tá bom?